Chegamos hoje no tom elétrico desta onda encantada. O tom elétrico pergunta como posso melhor servir. Eu chamo da motivação da onda. Estamos navegando na onda encantada humano, então é o humano que está perguntando. A forma do humano melhor servir, a forma do humano se motivar se dá através do mago. Encantar receptividade e intemporalidade. O mago nos fala sobre a presença, sobre o aqui, sobre o agora. Mantenha-se aqui, mantenha-se agora é a mensagem dele. Ele nos lembra que nós somos máquinas do tempo, que viajamos para o passado através de memórias, viajamos para o futuro através de planejamentos. Porém, essas duas estruturas são só realidades mentais. Você está gastando energia de criação, alimentando elas, em vez de estar presente. O mago te fala, o que precisa e vai acontecer, acontece aqui, acontece agora. Mantenha-se aqui, mantenha-se agora é a mensagem do mago. O mago vem para nos ensinar que nós somos máquinas do tempo, que temos acesso ao nosso passado e podemos modificá-lo. O real é o fato, aconteceu. Não tem nada que você possa fazer em relação a isso, mas você pode mudar a percepção que você teve sobre o evento. O mago vem então para nos ensinar a fazer esse movimento, e somos seres eternos, então a versão de você que está passando por aquilo, que ativou, que plantou esse gatilho, ainda está passando por isso. Uma criança que sofreu bullying na escola, de adulto pode ter problemas de comunicação. O mago diria, acolhe essa criança, ressignifica então esse ponto. É como se essa criança que está lá, na frente do público, tendo esse ataque de pânico, coração pulsando, quando você começa a ressignificar, você lembra da situação e começa a transformá-la, essa criança lá começa a receber influências positivas. Está lá com o coração acelerado e de repente começa a receber, está tudo bem, não tem nenhum perigo realmente. Ela começa a se acalmar e então cria um movimento diferente a partir desse ponto. Quando você ressignifica seu passado na sua mente, toda a história muda, essa criança muda, a versão sua naquele ponto muda, toda a linha histórica criada a partir daquele ponto muda, você no presente muda. A prova disso é que a próxima vez que o gatilho se apresenta, já não te afeta tanto. O mago então nos ensina a fazer este movimento, ressignifique a sua história, para que você possa sustentar-se mais na presença, já que gatilhos são elementos do passado que voltam no presente, te tirando da presença. O mago te fala, ressignifica, volta para aqui, volta para agora. O mago nos lembra que nós estamos processando quadros de realidade através de nós. O mago nos ensina que quando você não está na presença, você está perdendo a oportunidade de processar maior quantidade de energia no aqui e no agora. Você está chegando numa praça, tem 15 coisas acontecendo simultaneamente, tem uma criança brincando com bola, tem as pessoas conversando, tem um amigo que você veio visitar, que está lá sentado te esperando, você já olhou ele, mas você está viajando em processos mentais, criando ou revivendo, e nesse estado então você não está percebendo o que realmente está acontecendo. E isso seria processar quadro de realidade no aqui e no agora. E é na presença então que as oportunidades se apresentam. Um amigo te saúda, mas você nem percebe, você está tão na mente que você passa de largo e não vê ele, e seria ele que através da conversa poderia abrir uma nova oportunidade. Mantenha-se na presença, é a mensagem do mago. Volta para aqui, volta para agora, para que então você seja o portal através do qual os quadros de realidade então começam a se cristalizar. O mago te fala, volta. Dentro do sincronário nós temos um processo de evolução que seria inconsciente, consciente, consciente contínuo e supraconsciente. Inconsciente, aquele que está preso no sistema, hipnotizado pelo que lhe falaram que era a realidade. Consciente, aquele que tem lampejos de clareza e começa então a ver o mundo de forma diferente, um lampejo. O consciente contínuo, aquele que consegue manter essa consciência por cada vez mais tempo, esse estado, essa presença por cada vez mais tempo. Aí vem então o supraconsciente, que seria a sua versão a nível de consciência se manifestando. Até esse ponto é o programa só. Você não é seu corpo, você não é sua mente, você não é seus pensamentos, você não é suas emoções. Até chegar nesse ponto onde você consegue sustentar a presença, é só o programa se retroalimentando. O mago então nos fala, volta para a presença, para que então o piloto real possa se manifestar e você deixe de atuar a partir da necessidade ou a partir do desejo. Ativo com o fim de encantar, vinculando a receptividade.
Selo a saída da temporalidade com o tom elétrico do serviço. Eu sou guiado pelo poder do infinito. Sou guiado pelo poder do infinito, guia no dia de hoje é o espelho, reflexo, ordem e infinito. O espelho nos fala sobre a ordem, nos fala sobre o perceber, nos lembra que nós estamos criando tudo de acordo com a nossa base de crenças, então a ideia que eu tenho sobre o mundo me deixa numa média, e essa média está em um ponto dentro da faixa de frequências, e eu começo então a extrapolar ela. Eu preciso me ver a nível físico para poder saber onde eu estou. Isso quer dizer que eu vou me levando a situações, a pessoas, a conversas, a trabalhos, a eventos que vibram com a minha frequência, que vibram com a minha realidade. Dessa forma, o espelho então nos mostra, isso aqui que está acontecendo é você. E você então não mexe, se tem um caos à tua volta, você não mexe com o caos, você mexe com aquilo que está validando, a fórmula que está validando esse caos. E uma vez você faz isto, uma vez você muda o conceito no seu centro, não tem como, a realidade muda também. E você é levado ao seu lugar de merecimento. Ou a realidade muda, ou você é levado ao seu lugar de merecimento, e é como o programa funciona. O espelho te faz perceber então, antes de que chegue o ponto de não retorno, antes de que você não consiga dar o passo atrás e realinhar a rota, você vai ter que vivenciar a consequência disso. Não, o espelho te mostra, você puxa o freio de mão, realinha a rota e continua a navegar. O espelho faz este processo para que possamos trazer ordem aos nossos movimentos. No centro então temos o mago, a presença, inspirado pela ordem do espelho. Apoiado, seu apoio, o análogo no dia de hoje seria a serpente. Instinto, sobrevivência, força vital. A serpente nos fala sobre a garra e a coragem de alcançar os nossos objetivos. Ela te fala, se joga, vai, dança, nada, corre, faz o que você precisa fazer para poder absorver as experiências. A serpente nos fala sobre isso. Estamos aqui para viver. A serpente nos fala sobre o sensorial, sobre o sentir, sobre o prazer de estar vivo. Então ela não está necessariamente com um objetivo em mente. A mente gera o objetivo, a mente gera o plano. Como você vai gastar energia, já é com você. A serpente simplesmente te fala, vá, você já tem energia necessária para alcançar seus objetivos, se coloque em campo. A serpente nos lembra que o nosso processo de evolução começa no nosso corpo físico. Então, dê atenção ao seu corpo. A serpente nos lembra que quando você aprende a ouvir o seu corpo, você está facilitando mais de 50% do seu caminho. A serpente então está hoje como apoio, nos dizendo, vá, você consegue, se joga, sente, vive, vibra. A energia de desafio no dia de hoje é a semente. Foco, percepção, florescimento. Foca naquilo que percebes para que venha a florescer. A semente nos fala sobre o novo, sobre a criatividade, sobre a inspiração, nos lembra que nós temos acesso ao gênio da lâmpada, o seu desejo é uma ordem. Porém, você vai precisar manter o foco pelo tempo necessário para que o novo então possa vir a florescer. A semente nos lembra que no campo astral, no campo dos sonhos, você desejou, aconteceu. Eu quero um café, aparece o café na sua frente. Eu quero um chocolate, aparece o chocolate na sua frente. No físico, na fisicalidade, o fator tempo nos dá a noção completa ao holograma da vida. Então estamos vivenciando o processo do vir a ser. A semente nos lembra, estamos vivenciando o processo do vir a ser. Então mantenha o foco pelo tempo necessário para que aquilo possa vir. As ideias, elas se retroalimentam. Você tem uma ideia, você trabalha sobre ela, ela vai ganhando camada sobre si mesma. E essa é a maneira então na qual a semente vem fazendo florescer os seus conceitos. Eu desejo uma caneta, a realidade na qual eu tenho a caneta já existe. Eu desejo um carro, a realidade na qual eu tenho o carro já existe. O que separa, o que diferencia as duas é a quantidade de energia que eu vou precisar para manifestar aquilo. Porém, já existe aquilo lá. Eu vou precisar manter o foco pelo tempo necessário, juntar a quantidade de energia necessária para poder chegar àquele quadro de realidade. A semente então te fala, mantenha o foco. Dentro de cada semente tem o código genético de uma árvore totalmente realizada. Dentro de uma semente de manga tem um pé de manga em potência. Da mesma forma, dentro de cada ideia tem o programa que pode levar até essa máxima expansão. Porém, você vai precisar manter o foco pelo tempo necessário. A semente nos traz este conceito. Pensamento, palavra, ação. Hoje nós pensamos como espelho, falamos como serpente, atuamos como semente. Isso desperta o oculto do dia que se dá com a mão. Conhecer, cura, realização. Conhecer do que eu preciso me curar para me realizar. A mão nos fala sobre o absorver informações, sobre o entender.
Você precisa saber do que você está falando, é o que a mão nos diz. Você precisa ter know-how suficiente para colocar o assunto na mesa e sustentá-lo. A mão então nos lembra que nós todos estamos em algum ponto no nosso processo de autoconhecimento. Ele nos traz clareza, então, em qual é o ponto no qual nós estamos. Conhecer é estruturar um plano de acordo com a base de dados que eu já possuo. Cura, executar o plano. Realização, o resultado dos passos anteriores. A realização nos dá mais informação que alimenta a base de dados, estrutura um novo plano, e então você começa a retroalimentar esse processo. Isso, a grosso modo, seria o processo de autoconhecimento. A mão nos auxilia a entender onde nós estamos, qual é o processo pelo qual nós estamos passando e quais são as ferramentas que nós temos para poder superá-lo. A mão está ali para nos dar sustento nesse processo. O que em destino representa o resgate do ego. Hoje resgatamos o ego através do mago, através do encantar, da receptividade e da intemporalidade. O oculto representa o resgate da alma, a conexão com a consciência, aquele que fecha o circuito que o oráculo do destino representa e nos coloca em contato com o fluxo do tempo natural. E hoje nós fazemos isso através da mão, através do conhecimento, da cura e da realização. O mote do mago, elétrico, branco, a todos nós. Em Lakesh.